Nossa igreja precisa dedicar um tempo orando uns pelos outros em relação ao trabalho, ao emprego, ao desemprego, em relação às enfermidades que estão entre nós. A igreja é provada quando a enfermidade chega, quando a crise de desemprego bate à nossa porta, quando nós muitas vezes precisamos ser mais comedidos em certas coisas, porque nós vivemos um tempo efetivamente difícil, né? A nação está vivendo um tempo difícil. E na semana passada, na quinta-feira, entre os pedidos de oração, havia lá um pedido pela nossa pátria, pela nossa nação. Na verdade, eu não sou tão velho assim, mas todo mundo sabe que entre as crises que a nossa nação tem passado, esta é uma das maiores crises da história do governo em nosso país. É uma fase muito difícil e nós temos visto como muita gente está com muitas preocupações em relação ao trabalho, a possibilidade de desemprego, a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Isso nos preocupa muito como igreja. E outro dia nós imaginávamos até que ponto a nossa igreja, né? Porque parece que as coisas são lá fora e não nos atinge aqui dentro. E não é muito assim. Também nos atinge. Nós temos passado por algumas dificuldades, por exemplo, na vida financeira da igreja. Nós temos tido dificuldades nas arrecadações, na entrega de dízimos, de ofertas, e que não estamos assim, correndo perigos, mas precisamos estar precavidos, prevenidos, para que as coisas não piorem, né? Mas nós temos aí situações difíceis, temos enfrentado e temos até evitado de fazer certas cobranças em relação à igreja, porque a gente sabe que muita gente está passando por dificuldades, né? Então, que seja para nós, em todos os cultos que nós tivermos, seja no domingo de manhã, ou à noite, ou na segunda-feira, ou na quarta de manhã, ou na terça, na quinta, qualquer dia da semana, que nós nos mantenhamos voltados para essa preocupação, né? Que Deus abençoe nossa pátria. Tenha misericórdia de nós como famílias, como igreja, como irmãos, porque nós estamos passando por um momento de muitas turbulências. E é preciso que nessa hora, em meio a essa provação, que a gente tenha firmeza em relação às nossas decisões, às coisas que vamos fazer e a orientação de Deus para que a gente não tome decisões equivocadas. Este é o nosso pedido e, ao mesmo tempo, a expressão da nossa preocupação em relação ao futuro da nação, da sociedade brasileira. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, cada dia uma coisa nova, perigosa, ameaçadora, que vem sobre a sociedade e todos nós sofremos com isso, de modo geral. Irmãos, nós tivemos duas leituras, para mim, significativas em relação àquilo que a gente quer falar nesta manhã. Tanto na leitura do texto sobre Abraão, a sua fé, as provações às quais ele teve que enfrentar e teve que superar. Quando a gente lê esse texto de Gênesis capítulo 22, a gente pode imaginar que o Deus de Abraão é o mesmo Deus do século 21. E as provações dos dias de Abraão são, de alguma forma, semelhantes, mas não iguais às que nós passamos nos dias de hoje. Há uma publicação que
nunca indiquei aqui, porque também esse livro não está à venda, porque está esgotado, mas é um texto de um pastor, de um teólogo dinamarquês, que é o Søren Kierkegaard, e que ele faz uma análise muito bem feita, muito apropriada sobre essa experiência de Abraão em relação àquela provação quando Deus pede o seu filho, o sacrifício do seu filho, e ele vive um momento de muita angústia, de muita dor, mas também de muita firmeza em relação à sua fé. E quando a gente faz uma viagem rápida para o Novo Testamento e abre o texto, que é a Carta Universal de São Tiago, e a gente analisa o texto de Tiago em relação à questão da fé de Abraão, e ele faz citação disso, a fé de Abraão, e a gente começa a pensar como é que tem sido a nossa fé no século XXI. Por onde anda a nossa fé? Qual é a qualidade da nossa fé? Qual é a extensão da nossa fé? Qual é a profundidade da nossa fé? Qual é a largura da nossa fé? Qual é o nosso compromisso de fé diante de Deus? É uma questão que se coloca hoje para nós, diante de tudo isso que acabamos de falar aqui, de tantas provações, de tantos problemas que vão surgindo à nossa frente. O texto de Tiago refere-se claramente à objetividade e à qualidade da nossa fé. Ele nos chama a atenção para três coisas que me parecem muito importantes em relação à nossa religiosidade, por um lado, e principalmente em relação à nossa espiritualidade. Ele nos chama a atenção para a eficiência da nossa fé. Qual é o valor da eficiência da nossa fé? No outro momento, e mais adiante, ele fala da eficácia da nossa fé. Qual é a eficácia da fé? E, finalmente, ele nos chama a atenção para a efetividade da nossa fé. São três valores importantes para serem considerados: a eficiência da fé, a eficácia da fé, a efetividade da fé. Como isso acontece em nossas práticas de vida religiosa, dentro ou fora da igreja? Na igreja, no dia a dia, em nossos cultos, em nossas práticas, em nossas devoções e na família, no trabalho, na sociedade, na vizinhança, nos nossos compromissos como cidadãos desta pátria, por onde anda a eficiência, a eficácia e a efetividade da nossa fé. Há um aspecto interessante que nós encontramos aqui em Tiago. Ele se refere, num primeiro momento, à eficiência da nossa fé. Ele nos chama a atenção para a importância dessa eficiência, que a nossa fé tem que ser mesmo eficiente. Essa eficiência, porém, tem a ver com o processo. Quer dizer, de que maneira somos eficientes? Às vezes nós investimos muito na eficiência da fé. O que significa isso? Significa que nós investimos muito em ações religiosas em nome da fé cristã. Então, ações, nós nos preocupamos com as ações. Mas, principalmente, deveríamos também pensar que, ao lado da eficiência, que tem a ver com essa formalidade da fé, tem a ver com a produção, né, de ritos religiosos. Então, quando eu venho à igreja todos os domingos, tem a ver com a eficiência da minha fé. Quando eu contribuo para a sustentação da obra do Senhor, tem a ver com a eficiência da nossa fé. Quando nós cantamos no coral, cantamos no conjunto, tocamos instrumentos musicais, isso tem a ver com a eficiência da nossa fé. Quando nós visitamos pessoas, tem a ver com a eficiência da nossa fé. Quando nós oramos na igreja, quando nós pregamos o Evangelho, tem a ver com a eficiência da nossa fé.
E quando nós oferecemos a Deus as assembleias solenes, precisamos ter clareza de que nem sempre essas assembleias solenes, quer dizer, os nossos cultos formais, bonitos, encantadores, nossos cultos de boa aparência, de boa presença e que causam impacto imediato na nossa vida emocional, é preciso estar lembrado que, apesar disso, isso ainda não é suficiente para satisfazer as necessidades da nossa vida espiritual em relação a Deus, e pode ser que nos deixe tudo isso vazios em nossa experiência religiosa. Vazios. Porque muitas vezes, quando estamos aqui, aí nós repetimos como os discípulos lá no Monte da Transfiguração. Disseram para Jesus: bom é estarmos aqui. Enquanto estamos aqui, é bom estar aqui. Agora, estar aqui não significa que a cura vai acontecer na vida das pessoas. Estar aqui não significa que o perdão dos pecados efetivamente está garantido. Enquanto estamos aqui, não significa que nós estamos prontos para enfrentar os embates da vida. É bom estar aqui porque o ambiente é bom, porque o canto é bom, porque ouvir as mensagens que edificam o coração pode ser também muito bom. É bom porque as coisas estão funcionando, a formalidade está sendo cumprida e com qualidade a formalidade. Mas a eficiência, enquanto resumida a isso, é necessária, mas pode nos levar a alguns riscos, como o ativismo religioso. E o ativismo religioso passa por muitas orações, muitos jejuns, muitas visitas, muita leitura bíblica, mas nem sempre com a qualidade necessária para nos dar a firmeza espiritual da qual nós necessitamos para enfrentar as ameaças do mundo em que vivemos. Por isso, Tiago, o apóstolo, ele faz referência à eficácia da nossa fé. E quando ele diz que a fé sem obras, ela é morta. A eficácia tem a ver com aquilo que produzimos em nossa experiência de fé. A eficácia tem a ver com a qualidade de nossa produção. Ela expressa uma fé que tem mais a ver com aquilo que se dá depois, que se dá durante também. Durante os atos religiosos que praticamos, durante nossas práticas rituais. Mas o que vem depois, qual é a qualidade do que vem depois? Quais são os frutos dessa fé? Se quando eu volto para a minha casa, e eu saí de casa e eu estava acabrunhado, eu estava deprimido, eu estava com algum problema com a minha família, se quando eu volto eu sou um homem novo, se quando eu volto eu sou um homem perdoado, se quando eu volto sou um homem curado, se quando eu volto sou um homem renovado em minha esperança, se quando eu volto a segunda-feira é melhor, a semana é melhor, se quando eu volto a firmeza é maior, a esperança é maior para a solução dos meus problemas, se quando eu volto, ao voltar, eu estou pronto para enfrentar as multidões de problemas da semana que vem. Pois foi assim que Jesus reagiu quando estava ali no monte e os discípulos disseram: bom estar aqui, é bom estarmos aqui. Mas Jesus sabia que era descendo, ele ia encontrar multidões de problemas ao pé da montanha para serem resolvidos, problemas para serem resolvidos com fé. E por isso a palavra de Jesus naquela oportunidade aos discípulos, homens de pequena fé. Às vezes temos uma fé, mas é pequena. Temos fé, mas só cabe dentro da igreja. Temos fé que só é expressiva na igreja. Temos fé na hora do culto, mas não temos a fé suficiente para enfrentar os embates, as dificuldades, os desafios da vida que vivemos. Por isso, Tiago, o apóstolo,
ele fala dos frutos da nossa fé. E quando o Tiago fala dos frutos, quer dizer, quais são as obras provenientes dessa fé, que é eficiente do ponto de vista formal, mas nem sempre é eficaz do ponto de vista de produtos para a vida que vivemos. Uma das características do mundo em que vivemos é o pragmatismo. Pragmatismo é assim, o que é que dá resultado? Está aqui um jovem empreendedor. Tiago é um empresário. Está aqui o seu Efraim, foi um homem de negócios. Né? E aqui estão quantos outros, ou quantas outras mulheres, homens, que na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, sabem a importância do produto, do resultado e da qualidade daquilo que se faz. Podemos fazer, mas nem sempre com a qualidade da fé. Pode ter uma qualidade formal, pode ter uma qualidade burocrática, mas pode não ter uma qualidade eficaz, no sentido de dar resultados compensadores para a vida que levamos neste mundo, como cristãos, seguidores do Evangelho de Cristo na sociedade. E quando falamos assim, esse é o processo, a eficiência, as coisas que se fazem, mas qual é o produto? Tem qualidade? A minha fé tem qualidade? Na hora em que a doença bate à minha porta, a minha fé tem qualidade? Na hora em que os problemas financeiros batem à nossa porta, a minha fé tem qualidade? Na hora em que alguém me insulta no trânsito, a minha fé tem qualidade? Na hora em que eu sou provocado numa repartição pública, quando não sou bem atendido, a minha fé tem qualidade? Ou sou igual aos outros? Ou sou igual aos outros para responder, para reagir, para dizer quem sou, para dar testemunho da palavra, para dar testemunho do amor de Deus? Qual é a qualidade, a eficácia da minha fé? Então o amor tem que ser produtivo e de qualidade. E é uma coisa interessante, que o próprio, acho que já falei isso, não sei, mas falo outra vez, o Erich Fromm escreveu um livro, aliás eu indiquei outro dia aí, estava no nosso boletim, né? A Arte de Amar. E quando ele fala da arte de amar, ele fala do amor produtivo. Ele quer dizer que muito amor é só como um vento, como a neblina que se disfarça. Quando a gente estava vindo agora para cá, de Sorocaba para cá, muita neblina. Mas nenhuma neblina trombou com a gente, impediu que a gente andasse. Era só neblina. É algo que se vai, é algo que se acaba, que não tem sustentação, não tem raiz para segurar enquanto viajamos. É neblina, é como orvalho. O orvalho da manhã também nos molha, mas não nos molha de maneira tão suficiente que podemos dizer, vou tomar banho no meio do orvalho. Não, é o orvalho, é a neblina, é como um breve pensamento. O amor produtivo, em sua eficácia, é mais do que a neblina, é mais do que o orvalho, é mais do que um breve pensamento, é mais do que uma coisa de momento, é mais do que uma coisa de uma data especial. Amor produtivo é amor de toda hora, é amor de todo instante, é amor de todo lugar, é amor de todo momento, é amor de toda crise, que supera toda crise, e é amor de toda esperança. Amém? É amor de toda esperança para a vida da igreja. Até Erich Fromm viu isso. Que não era um religioso nem eficiente, nem eficaz. Era um pensador, um grande pensador, mas não tinha compromissos tácitos, formais com a palavra de Deus para falar de amor. Podemos imaginar, então, que se a nossa fé é eficaz,
ela gera os frutos do Espírito Santo. Gera frutos de amor produtivo, qualificado, permanente, duradouro. Produz frutos como a paz, como a alegria que não se acaba a qualquer instante, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a docilidade, com o domínio próprio, com a humildade. Esses são os frutos do Espírito. Mas, finalmente, Tiago fala da efetividade da nossa fé. Ele chama a atenção, então, para o risco de sermos apenas eficientes em nossa fé. Fala da importância, da eficácia da nossa fé. E fala, finalmente, da efetividade da nossa fé. A efetividade tem a ver com o impacto que as ações geram no cliente. Então, você é um empresário, qual é o impacto que você quer causar no cliente? Qual é o impacto que você quer causar no cliente? A nossa vida de fé causa impacto quando nós conversamos com alguém que está desesperado lá fora. A nossa vida de fé causa impacto quando com autoridade nós falamos para um filho que está no caminho desviado. A nossa experiência de fé causa impacto quando nós falamos para os nossos pais que precisam abrir mão de certas coisas que atrapalham a sua vida. E falamos com autoridade. A autoridade de filho que é tomado, que é movido pela fé efetiva. Não uma fé passageira, não uma fé de neblina, não uma fé de breve pensamento, mas uma fé que causa impacto. E nós precisamos, na sociedade em que vivemos, de um evangelho que causa impacto. Porque este mundo está cheio de pregação do evangelho, está cheio de pregadores, está cheio de evangelhos, está cheio de Messias, está cheio de Cristo, mas nem sempre está esta sociedade cheia do amor de Deus, impactado pelo testemunho de nossa fé efetiva. A efetividade tem a ver com a permanência ou a durabilidade dos resultados. Tem a ver com a qualidade desses resultados. Na vida moral, tem a ver com os efeitos da fé em nossa moralidade, em nosso testemunho, quando me comprometo a não fazer certas coisas, por exemplo. É uma coisa que a gente vê na profissão de fé, no batismo e diante dos sacramentos. Quando muitas vezes parece que tudo o que fizemos foi tão perfeito, foi tão agradável, foi tão interessante para a vida dos outros, foi tão inspirador, foi tão criativo, mas no dia a dia não tem efetividade. Muitos comparecem para os sacramentos, principalmente para o momento do batismo e da comunhão, sem uma vida impactada pelo amor de Deus, para serem também impactos na vida dos outros. A efetividade da nossa fé tem a ver com a espiritualidade, a qualidade de nossa espiritualidade, nas pequenas coisas, Uma vez, conversando com uma pessoa, ainda estava diante de uma mesa de trabalho como diretor de escola. Então chegou uma pessoa, entrou na minha sala e disse assim: olha, eu levei a sua caneta. Esqueci de trazer. Eu disse: que caneta? É uma Bic. Aí ela disse, ela mesma completou: mas caneta Bic não tem dono, não? Tem dono. Essa caneta é do Estado. Não é minha caneta. Ela está aqui para me servir no meu trabalho. Então, as pessoas fazem da vida como se fosse uma caneta Bic. Então, eu pego, o Estado é rico, está cheio de ladrão, está cheio de corrupto. Aí pega a canetinha do birô de um e leva e vai fazer o que quer. Aí, assim como pega a caneta,
também pega e desvia a merenda. Assim como pega a caneta, desvia a merenda, também não é moralista na hora em que ele tem que chegar e bater o ponto. Bate o ponto rapidinho na hora e depois aparece do trabalho, sai para fumar e não volta mais, sai para tomar um arzinho e esse arzinho é muito grande e também volta quando quer. Quantas vezes isso se dá? Nós estamos falando do trabalho do funcionário público. Agora, aí na nossa vida, o que é que a gente faz? Quando a gente sai no carro, vou jogar esse papelzinho de bala. É um papelzinho só, é pequenininho, o vento vai levar, não vai fazer diferença. Pois é sujeira que estão jogando na rua, é sujeira que estão jogando nos rios, é sujeira. E assim como é pequena sujeira, poderá ser amanhã grande. É grande na nossa vida moral, é grande para ter compromisso com a fé cristã. É grande. Vou terminar já. Por isso que, quando o conselho tomou a decisão, depois essa torneira, né, que a gente aperta assim, a água para logo, né, Josué? Calma logo, parou a água. A gente tem que apertar outra vez. E eu vi uma pessoa dizer, mas a água para depressa. Pois é, para depressa. Pois é, veja o quanto nós vamos lucrar quando você aperta a torneira e a água cai sem parar. A diferença é grande. E hoje a gente vê lá fora, onde vai, para o carro, o seu Efraim está acostumado, viaja sempre, vai no carro dele, entra naqueles banheiros, é tudo assim. Você chega perto, aí não tem água, quando você se afasta, a água desce o suficiente. Seria bom que a gente fizesse isso também nas nossas casas, também no lugar onde trabalhamos e também na igreja que frequentamos. É a economia. A gente não leva em conta que a efetividade da fé passa pelas pequenas coisas que parecem insignificantes, como uma caneta Bic, mas faz sentido quando a honestidade é maior perante os desafios da vida. Que Deus nos ajude a ser eficientes, mas também eficazes e efetivos na prática, no exercício da nossa fé como cristãos. Amém? O Senhor assim nos ajude.